Sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. Nesse episódio, entenderemos um pouco mais sobre autismo e TDAH. E para falar sobre esse tema, temos a doutora Maria Regina Andrade, neuropediatra, minha amiga, e que faz parte do corpo clínico do grupo Pronto Baby. Regina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É muito importante ter essa oportunidade porque a gente precisa realmente espalhar informação de qualidade, né? O aumento do número de diagnósticos do transtorno do espectro autista, porque deixou de se chamar autismo para se chamar transtorno do espectro autista, justamente porque é um espectro, né? Não existe um autismo, são vários autismos. São várias crianças com transtorno do espectro autista. Cada um é um. E aí, Regina, eu queria aproveitar, te agradecendo mais uma vez, né, a tua preciosa contribuição. Você falou algo muito importante, principalmente a gente que é pediatra, a gente que trabalha nesse meio, a gente vê que tem muita informação, muitas de qualidade, outras nem tanto. Então, essa é uma preocupação dessa iniciativa do grupo, né, de fazer esse podcast. E aí eu te pergunto assim, de uma forma muito clara, né, porque isso é uma coisa que a gente ouve em rodas de conversas entre colegas da área de saúde e entre pessoas que são da sociedade, né? O autismo, realmente, a gente tem tido mais casos de autismo, ou sempre tiver, a gente está diagnosticando melhor, ou é um pouco das duas coisas? Me fale um pouco dessa questão. Você já começou falando da questão do espectro, e aí eu queria que você dissertasse um pouco mais sobre essa realidade que a gente tem realmente em relação ao... É um pouco das duas coisas, né? O aumento do número de diagnósticos se deve ao fato do DSM, que é uma lista de sintomas do Manual da Academia Americana de Psiquiatria. Ele aumentou muito o número de sintomas que a gente pode agora chamar como do espectro autista, né? Então, casos mais teoricamente leves, que agora não se chamam mais assim. Sintomas não tão com todas as características, crianças inteligentes, crianças que se comunicam, coisas que a gente não poderia incluir no espectro antes, agora a gente pode. E o aumento do número de casos também por fatores clínicos, né? Prematuros extremos sobrevivendo mais. É muito comum o prematuro extremo estar no transtorno do espectro autista. E a idade parental também, materna e paterna. A idade avançada de mulheres e homens que se tornam pais é um fator também que tem aumentado, é um fator de risco. Nossa, muito interessante você falou junto, porque a gente mesmo, né, assim, fica, quer dizer, eu sou um pediatra geral, não sou um especialista como você, e a gente fica muito atento a isso de observar, né? A gente já tem uma estrada um pouco mais longa, aí, algumas dezenas de anos em termos de atividade clínica, né? A gente percebe, de fato, se eu fosse me reportar, hoje em dia eu vejo mais. E eu tenho um pouco essa impressão mesmo, você falou, que a gente está tendo mais e que a gente tem mais diagnóstico, felizmente, né? E aí é interessante, porque você levanta duas situações que, se a gente for justamente voltar nessa linha do tempo, eram situações que a gente não vivenciava, né, há 30 anos, que era a sobrevida, né, dos prematuros maior. Felizmente, hoje em dia, a gente tem a sobrevida muito maior, então isso, na realidade, também tem um desenho a partir daí. E realmente essa questão da idade, né? Se a gente fosse voltar e talvez voltasse até mais, 40 anos, as pessoas serem pais, né, assim, com mais de 30 anos, era considerado uma idade avançada. Hoje é muito engraçado que eu vejo, assim, minha filha, as amigas conversando, é que ter hoje em dia ser mãe com 30 anos é quase uma mãe adolescente. Então, na realidade, as pessoas começaram a empurrar essa faixa etária até para a sobrevida, né? É importante ressaltar também que a idade paterna também é importante. Perfeito, perfeito. Não deixar sempre tudo na culpa da mãe. Com certeza. E aí eu digo justamente isso. Isso repercute tanto na questão das mulheres como dos homens, né, que também, até mais frequentemente, tem uma idade ainda mais avançada então, da questão da paternidade. Bom, então essas suas informações estão perfeitas, estão muito, muito adequadas. E aí eu pensei uma coisa que é muito interessante, né, que você já deu uma pista um pouco disso, dessa questão da evolução, assim, digamos, de uma classificação, de um protocolo, né? E qual a relevância, a importância da gente ter essa questão de poder protocolar, o quanto isso está ligado a uma questão assim, de que a gente possa ter cuidado mais precoce. Dá uma dica para a gente, orienta as pessoas que nos ouvem em relação a essa importância diagnóstica para que a gente possa ter intervenções também, me parece, sejam mais interessantes, que sejam mais precoces, né? A maioria das crianças com transtorno do espectro autista tem dificuldade na comunicação. Todo atraso de fala tem que ser investigado, né? É a queixa mais comum que chega. E aí a gente observando a criança, ampliando a anamnese, a gente vê que a criança também tem outras questões sensoriais. Anda na ponta do pé,
tem questão com algumas texturas, não gosta de pisar na areia, não gosta de etiqueta de roupa, não gosta de cortar cabelo, né? O doutor, ele faz um escândalo quando vai cortar o cabelo. E a gente vai vendo que aquilo não é só um atraso de fala. É um atraso de fala que faz parte do transtorno, né? Porque o autismo é um transtorno da comunicação, né? E, aliada às questões sensoriais, também comportamentos restritivos e repetitivos, né? Enfileirar carrinho, virar o carro de cabeça para baixo e rodar a roda. Para ele é confortável, né, fazer essa coisa repetitiva. Gosta de rotinas. Ele não gosta quando eu mudo o caminho que vai para a escola. Quando eu vou por outra rua, ele se incomoda, né? E essas coisas a gente vai fechando o diagnóstico. Mandar para as terapias precocemente é o ouro, né? O que há de mais importante para esse transtorno. E através disso a gente foi vendo que crianças precisavam de mais ou menos terapia, mais ou menos suporte geral na vida diária, e deixou-se de chamar o autismo leve, moderado e grave para autismo grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte. O grau 1 de suporte é aquela criança que vai ter terapia, não vai ser fácil como todo mundo acha, é grau 1, agora se mudou o negócio, né? É só grau 1, não é isso não. Também tem dificuldades, também precisa de terapia, mas é aquela criança que na vida diária ela vai se safando, ela vai arrumando estratégias. A gente sabe que tem adultos que têm diagnóstico agora e são com certeza grau 1 de suporte, porque onde estão trabalhando, casam, né? O grau 2 já precisa um pouco mais de suporte, além de terapia, mais dependência para as atividades de vida diária, custa um pouco mais a entender determinadas coisas, né? Às vezes, na maioria das vezes, tem que ter mediação escolar. E o grau 3 é o autista grave, geralmente é não verbal, aquela criança que pode ter uma deficiência intelectual. Outra coisa que aumentou o número de diagnóstico, porque antigamente autismo não te permitia muito dizer que tinha deficiência intelectual, né? Se tinha deficiência intelectual, não era autismo. Esses conceitos se confundiam para nós darmos o diagnóstico. Agora não. Agora a gente sabe que a criança com transtorno do espectro autista, ela também pode ter deficiência intelectual, geralmente são o grau 3 de suporte. Regina, excelente essa tua fala, assim, de coração. Acho assim que já reúne muitos dos elementos, né, que as pessoas que acompanham o podcast vão se beneficiar de entender, porque eu te ouvindo aqui fiquei pensando muito nessa questão do quanto as pessoas identificam, né? E é isso que eu acho que é muita função desse podcast, né? Tentar tornar coisas práticas que elas vivenciem e falem, poxa, que interessante, então talvez o meu sobrinho, talvez eu nunca percebi, tem uma situação, em suma, eu acho que é bem por aí. E achei interessante porque a gente tem sempre o making-off, a gente conversando fora da questão da gravação, você falava muito nessa questão, né, dos pediatras, que, né, nós todos que percebemos que ao longo dos anos a gente postergava muito algumas decisões, falava, não, cada um tem o seu tempo, a expressão que você usou. Não é isso, né? A gente tem que cada vez identificar mais precocemente e tal. Então, só dando a oportunidade para essa tua fala que já foi tão excelente, eu repetiria justamente isso. Usando o seu tempo de experiência, o que você imagina assim que é fundamental para quem ouve a gente ficar atento? Você já falou, já deu umas dicas, mas você falou desses sinais, né? Assim, você falou de algumas questões assim da pessoa perceber a intervenção precoce. Eu acho que isso é uma coisa que talvez tem que ficar bem registrada, assim, né? Para os transtornos do espectro autista, de ficar atento. Então, usa assim de novo. Eu sempre brinco aquela hora da aula que a gente fala assim, vou fazer agora o slide final. Se você não prestou atenção, grava isso. Eu acho que aqui tem algumas coisas muito valiosas que você falou. Vou falar 3 frases. Autismo não é moda. Cada um não tem o seu tempo, existe um tempo ideal dos marcos de desenvolvimento de uma criança. É claro que a gente tem a margem que a gente dá, o pediatra experiente sabe disso, né? E intervenção precoce é mais importante. Mesmo que aquela criança tenha um atraso de fala que não seja do transtorno do espectro do autista, ela vai se beneficiar da intervenção precoce. Maravilha. Bom, eu acho que com isso a gente falou de uma forma muito sucinta, a gente também brincava na nossa parte externa que é o tipo do tema que a gente podia ficar um dia inteiro conversando, ainda ia sobrar para o dia seguinte, mas assim, a gente teve algumas coisas muito valiosas, essas tuas falas eu acho que vão ficar bem registradas. TDAH, o que a gente fala sobre ele, assim, dentro desse conceito, o que a gente pode levar as pessoas que nos ouvem nesse sentido? TDAH, a própria sigla diz, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Então, eu vou falar assim, conceitos, porque a gente não tem muito tempo, para a gente entender. Nem toda pessoa que tem transtorno de déficit de atenção tem hiperatividade, primeira coisa. Existem pessoas que são só desatentas e não são hiperativas. Esses são mais difíceis de dar o diagnóstico, porque é o que está quietinho lá na sala desenhando no caderno, não está dando trabalhinho para a professora, mas não está prestando atenção em nada, né? E ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TEA, né? Como o transtorno do espectro autista. Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento. Então você tem crianças com TEA, tem TDAH, e tem crianças com TDAH que têm alguns traços do transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, assim, antigamente a gente achava que eram duas coisas muito separadas. Agora a gente já sabe que são coisas que se entrelaçam muito. Né? Muito interessante você estar falando. E assim, eu fiquei pensando, já que eu estava falando da criança que desenha lá no fundo da sala, porque assim, uma coisa que acho que a família se preocupa muito, e é de fato uma situação, é essa coisa da escolaridade, né? A escolaridade é uma situação complexa, né, assim, para esses pacientes. O que você acha que a gente teria de dica, né? Essa coisa de dicas para conversar. Sempre se teve aquelas coisas que a gente ouve assim de uma forma mais formal, tentar ver o posicionamento na sala, alguma coisa, em suma. Mas hoje em dia eu acho que a gente tem uma ampliação maior de orientações nesse sentido, né? A gente sempre pede o famoso senta na frente, né? Sentar na frente, as escolas já estão acostumadas a isso. O professor, uma dica importante, não fique chateado quando o professor sinaliza. Às vezes é na escola que a criança vai demonstrar mais. Nas atividades que ela está livre, ou em casa, ela fica muito na tela, é outra coisa que também daria um podcast de 2 horas, né? Às vezes a família não sente tanto isso, porque no que a criança gosta, ela foca. O cérebro, ele é compartimentalizado. Então, para você prestar atenção no que você gosta, você usa um tipo de neurotransmissor. Para você ter uma atenção seletiva naquilo que você tem que prestar atenção, são outros neurotransmissores. Então, a célebre frase que todas as mães falam, mas como é que no videogame ele presta atenção? Porque sim, no videogame ele presta atenção porque ele gosta. E esse é o futuro, né? A pessoa que tem TDAH, e ela é bem tratada, ela é bem orientada, a escola tem uma boa inclusão desse tipo de criança, ela tem um bom cognitivo, ela vai embora. Quando ela chega na fase de adulto jovem, de escolher aquilo que ela faz, que ela quer fazer, ela escolhe o que é foco do seu talento. E aí, muitos dos sintomas diminuem. Eu tenho pacientes adultos que já usaram medicação na infância e na adolescência que agora não usam mais. Essa teoria de que TDAH tem que tratar pro resto da vida e tem que tomar remédio pro resto da vida, essa teoria já caiu, né? Às vezes precisa, às vezes não precisa. Eu tenho a maioria dos meus adultos que eu tratei a vida inteira, a grande maioria não faz tratamento medicamentoso mais. Excelente. E aí, usando a tua fase, não faz tratamento medicamentoso mais, eu vou meio que finalizar e depois dando oportunidade de você fazer as suas considerações finais, mas com uma situação que é sempre uma grande dúvida, né? Talvez a gente em alguns momentos pudesse falar que é um tabu, mas outras vezes eu acho que é mais a dúvida mesmo, né? Assim, de orientação, que é tratamento medicamentoso versus não medicamentoso para essas duas situações clínicas. Quando é o momento de cada um deles? No momento que a gente fala, eu vou medicar? Não, não vou medicar. Como é que é essa orientação desse histórico de medicamento para o que a gente estava conversando aqui, né? O TDAH e o TEA? A diferença entre os dois é que o TEA, você não tem uma medicação específica, né? Você trata o sintoma, você trata a irritabilidade, a hiperatividade, a agressividade, às vezes a falta de atenção. Você vai tratando sintomas de TEA para tentar dar àquela criança uma qualidade de vida melhor. Nem toda criança com TEA precisa de remédio, tá? Tratamento de TEA ouro, como a gente está falando, é terapia. Terapias múltiplas de reabilitação, terapias intensivas de reabilitação. Fala-se muito do ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, mas infelizmente a população de menos poder econômico não consegue, que é uma terapia de muitas horas, ela é cara, os convênios não conseguem custear adequadamente. Então, TEA ter na cabeça que o tratamento é terapia, mais do que medicamento. TDAH é um pouco diferente. Porque pode ter TDAH, criança, adolescente que não precisa de medicamento? Pode, mas não é a maioria. A maioria se beneficia muito porque o medicamento,
Assim como os antidepressivos aumentam a circulação de serotonina, que é o hormônio do prazer, né, do bem-estar, os psicoestimulantes, os tratamentos para transtorno do déficit de atenção, aumentam a circulação de dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor que funciona para você focar e prestar atenção. Agora, existem outras classes de medicamentos, não só os psicoestimulantes, mas os psicoestimulantes ainda são os tratamentos de primeira linha. Tá? Então, assim, para o TDAH. Então, se eu tivesse que ter na cabeça uma coisa para me guiar, eu teria isso. TEA, ouro é terapia. TDAH, ouro geralmente passa pela medicação. Melhor impossível. E considerações finais. Agradecer, muito assim, a tua contribuição, a disponibilidade de tempo, que a gente sabe que é desafiadora, e que você fale para mim e para quem nos acompanha, o que você acha que você gostaria de falar aí de considerações finais? Eu é que agradeço, né, que a gente poder esclarecer com informação de qualidade as pessoas é muito importante, e que desfaçam-se do preconceito, sabe? Assim, o diagnóstico precoce só beneficia a criança, só beneficia a família. A intervenção precoce só beneficia a família. Não tenha preconceito com medicação. Medicação é um aliado, muitas vezes, da gente, que é um divisor de águas na vida da criança. Né? Então, encarem isso como uma luta, porque é uma luta, mas é uma luta que pode ter boas vitórias e bons resultados. E assim, com essa excelente fala, encerramos mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby. Hoje abordamos temas muito relevantes, como os transtornos do espectro autista e os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, com a neuropediatra Maria Regina Andrade. Nos siga nas redes.